Como muita gente, já tive vários trabalhos diferentes na vida. Fui pintor, jardineiro, entregador de comida, faxineiro e mais um monte de coisa. Mas de todos os empregos que já tive, o mais estranho de todos, sem dúvida, é o atual. Sou motorista de caminhão de lixo. Na verdade, não é o trabalho em si que é estranho. Até gosto bastante do que faço. O problema foi uma coisa que aconteceu há uns 2 anos, bem no começo da pandemia, quando tudo estava fechado e as ruas ficavam praticamente vazias. Era um sábado, se não me engano, já estava quase anoitecendo. O calor ainda estava forte, daqueles que faz a gente suar mesmo parado. Eu e minha equipe estávamos terminando a rota do dia. Faltava só mais uma rua para acabar o serviço. Quando chegamos na última rua, fizemos o procedimento de sempre. Parei o caminhão mais à frente e os 2 ajudantes desceram e começaram a pegar o lixo das casas e trazer até o caminhão. Até aí tudo normal. Mas no momento que um deles apertou o botão do compactador de lixo, a coisa mudou de figura. Do nada, começamos a ouvir uns gritos horríveis vindos de dentro do caminhão. Não era um grito qualquer. Era um som de puro desespero, como se alguém estivesse sentindo muita dor. Na hora, todo mundo ficou sem reação por alguns segundos. Eu desliguei o compactador na mesma hora e olhamos todos para o caminhão. Primeiro achamos que podia ser alguém machucado ali perto. Então começamos a olhar em volta, mas não tinha ninguém. Foi aí que percebemos que o som vinha mesmo era de dentro do caminhão. Começamos a tirar todo o lixo que já tínhamos recolhido, jogando tudo no chão mesmo. A gente chamava, perguntava se tinha alguém ali e pedia para a pessoa responder, dizer onde estava, qualquer coisa. Mas só vinha mais grito, cada vez mais alto. Com toda aquela barulheira, não demorou muito para a rua inteira sair nos portões. Os moradores saíram das casas para ver o que estava acontecendo, e alguns até vieram ajudar a procurar. A situação foi ficando cada vez mais tensa, porque a gente continuava ouvindo os gritos, mas não achava ninguém em lugar nenhum. Logo alguém chamou a polícia, e quando eles chegaram, os gritos ainda continuavam. Os policiais mandaram a gente parar de mexer no lixo e começaram a fazer perguntas. Queriam saber se tinha acontecido alguma coisa estranha durante o dia, se tínhamos visto alguém suspeito, esse tipo de coisa. Enquanto a gente conversava com eles, os gritos foram diminuindo até parar completamente. A polícia fez uma busca minuciosa no caminhão, mas não encontrou nada. Eles acharam que poderia ser algum tipo de brincadeira nossa, mas os moradores da rua confirmaram que também tinham ouvido tudo. Um dos policiais chegou a sugerir que podia ser algum animal machucado, mas todo mundo que estava lá sabia que aquilo era impossível. O som que ouvimos era claramente de uma pessoa. Além disso, mesmo depois de revirar todo o lixo, não encontramos nenhum bicho. Depois de muito tempo parados ali, os policiais mandaram a gente levar o caminhão direto para a garagem da empresa. Fizeram questão de nos acompanhar até lá. Quando chegamos, o pessoal da supervisão já estava esperando, porque os policiais tinham avisado. Todo mundo da empresa ficou muito preocupado com o que tinha acontecido. O supervisor chamou até uma equipe especial para fazer uma vistoria completa no caminhão. Eles tiraram cada saco de lixo, abriram todos, olharam em cada canto do veículo. Mas, de novo, não acharam absolutamente nada que pudesse explicar aqueles gritos. A empresa fez um relatório do caso e mandou fazer uma revisão mecânica completa no caminhão, achando que podia ser algum problema no motor ou no compactador fazendo barulho estranho. Mas os mecânicos garantiram que estava tudo funcionando normalmente. Depois daquela noite, liberaram a gente para ir para casa. Eu não consegui dormir direito, ficava pensando no que tinha acontecido. Tentava achar alguma explicação lógica, mas não conseguia. A única certeza que eu tinha era que aqueles gritos eram reais, todo mundo tinha ouvido. Na segunda-feira, quando voltamos ao trabalho, o supervisor disse que era pra gente continuar usando o mesmo caminhão normalmente. Afinal, não tinha encontrado nada de errado com ele. Mas algo me dizia que as coisas não seriam mais as mesmas com aquele veículo. Logo no primeiro dia de volta ao trabalho, o caminhão começou a apresentar problemas que nunca tinha dado antes. O motor ligava sozinho quando estava estacionado na garagem. O compactador também começou a funcionar sem ninguém apertar o botão. No começo, achamos que era problema na parte elétrica, mas depois que trocaram praticamente todas as peças e o problema continuou, começamos a desconfiar que tinha algo mais acontecendo ali.
Os mecânicos não conseguiam explicar como o caminhão ligava sozinho mesmo com a chave guardada na sala do supervisor. As coisas foram piorando com o passar do tempo. O pessoal do turno da noite começou a falar que via uma pessoa dentro da cabine quando o caminhão estava parado na garagem. Quando iam verificar, não encontravam ninguém. Um dos vigias até pediu demissão depois de jurar que viu alguém sentado no banco do motorista às 3 da manhã. Mas o pior mesmo é que os gritos voltaram. Não eram mais tão altos como naquela primeira noite, mas dava para ouvir perfeitamente quando a gente estava trabalhando. Era sempre a mesma coisa. Começava baixinho e ia aumentando aos poucos, como se alguém estivesse sendo machucado dentro do compactador. As pessoas que moram nas ruas da nossa rota também começaram a reclamar. Diziam que dava para ouvir gritos vindos do caminhão enquanto a gente recolhia o lixo. Alguns até paravam de colocar o lixo para fora no dia que sabiam que era aquele caminhão que ia passar. A empresa tentou de tudo. Chamou técnico especializado, fez revisão completa várias vezes, trocou peças, instalou câmeras. Nada adiantou. Os problemas continuam até hoje. O caminhão ficou conhecido como o Caminhão dos Gritos. Tem gente que trata essa história como piada, faz brincadeira. Mas quem estava lá naquele dia sabe que aconteceu algo que não tem explicação. Eu mesmo já pedi várias vezes para mudar de caminhão, mas a empresa não deixa porque diz que não tem nada de errado com ele. Todo mundo que trabalha há mais tempo na empresa tem pelo menos uma história estranha para contar sobre esse caminhão. E até hoje, quando estamos recolhendo o lixo, principalmente de noite, a gente ainda ouve aqueles gritos. Não são mais tão fortes como da primeira vez, mas continuam ali, como se aquela noite nunca tivesse terminado. Já se passaram quase 4 anos, e eu ainda não sei explicar o que aconteceu. Acho que todo mundo que trabalha ou trabalhou como lixeiro deve ter ao menos uma história estranha para contar. A minha começou em uma noite fria de agosto, quando me deparei com algo que nunca deveria ter encontrado, mas vou contar desde o início. Depois de 5 anos fazendo a coleta nos bairros mais tranquilos da cidade, fui transferido para uma região mais complicada. A gente tinha que ficar mais atento, principalmente durante as coletas noturnas. O pessoal costumava dizer que aquela área não era das melhores, mas descobri que tinha seu lado bom. As pessoas daquela região tinham um hábito interessante. Jogavam fora muita coisa que ainda dava para aproveitar. Era comum encontrar móveis em bom estado, brinquedos e até mesmo eletrodomésticos que precisavam apenas de pequenos reparos. Confesso que já resgatei algumas coisas interessantes, mas nada se compara ao que aconteceu durante minha segunda semana nesse novo trajeto. Estava quase terminando o meu turno quando vi uma sacola grande jogada perto de uma lixeira. De longe, dava para ver que tinha alguns brinquedos dentro. Como sempre fazia, decidi dar uma olhada rápida antes de jogar no caminhão. Tinha vários bichos de pelúcia, alguns bonecos de plástico e, escondida no fundo da sacola, encontrei uma cruz de madeira. O objeto me chamou a atenção de imediato. Não era uma cruz comum, dessas que a gente vê em igrejas. Era mais rústica, feita à mão, e quando virei ela nas mãos notei que estava toda marcada. Alguém tinha feito várias inscrições na madeira, usando algum tipo de objeto afiado. No começo, pensei que fossem apenas riscos aleatórios, mas olhando com mais atenção percebi que formavam palavras em uma língua que eu nunca tinha visto antes. Na hora não dei muita importância. Até dei uma risada pensando que devia ser coisa de criança. Joguei a cruz de volta na sacola e mandei tudo para dentro do caminhão. Se soubesse o que estava por vir, teria deixado aquele objeto exatamente onde estava. Mas como todo mundo diz, depois que as coisas acontecem é muito fácil saber o que deveria ter feito. Os primeiros sinais de que algo não ia bem começaram 2 dias depois de ter encontrado aquela cruz. Meu cachorro, que estava perfeitamente bem de saúde, morreu de forma repentina. Ele simplesmente foi dormir e não acordou mais. O veterinário examinou o corpo e não encontrou nada que pudesse explicar o que aconteceu. Foi como se ele tivesse apenas parado de viver. Foi difícil lidar com a perda do meu companheiro, mas o que veio depois foi ainda pior. Começou com barulhos estranhos pelo apartamento. No início eram sons que eu podia tentar explicar. Um vizinho andando forte, uma porta batendo por causa do vento. Mas logo ficou claro que havia algo mais acontecendo.
Moro sozinho no último andar do conjunto habitacional. Então, quando comecei a ouvir passos correndo no teto às 2 da manhã, sabia que não tinha explicação normal para aquilo. E não eram só os passos. Às vezes, escutava risadas baixas, como se alguém estivesse se divertindo com meu medo. Outras vezes eram vozes tão baixas que não dava para entender o que diziam, mas estavam lá, ecoando pelos cômodos vazios. O pior de tudo era o cansaço. A cada noite que passava, acordava mais exausto. Mesmo dormindo 8, 9 horas, levantava com o corpo todo doendo, como se tivesse passado a noite inteira fazendo exercício. Minha energia estava sumindo aos poucos, e comecei a ter dificuldade até para fazer as tarefas mais simples do dia a dia. Durante várias semanas, minha situação só piorou. Os barulhos continuavam aparecendo sem aviso, e meu estado físico estava cada vez mais debilitado. Tentei de tudo. Fiz exames médicos, tomei vitaminas, cheguei até a pensar que podia ser depressão por causa da morte do meu cachorro. Mas no fundo, sabia que tinha algo errado, algo que não podia ser explicado pela medicina. Foi numa noite particularmente difícil, quando mal conseguia ficar de pé de tanto cansaço, que me lembrei da cruz de madeira. Foi como se uma luz tivesse acendido na minha cabeça. Todos esses problemas tinham começado depois que encontrei aquele objeto. Desesperado por ajuda, liguei para minha irmã. Ela sempre foi mais ligada a essas coisas espirituais e, quando contei tudo o que estava acontecendo, ficou muito preocupada. No mesmo dia, ela veio até meu apartamento e, ao ouvir os detalhes sobre a cruz, decidiu pedir ajuda ao padre da igreja que ela frequentava. O padre chegou no fim da tarde. Era um senhor de idade que, ao entrar no apartamento, ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse sentindo o ambiente. Depois tirou um frasco de água benta da bolsa e começou a benzer cada canto da casa. Enquanto jogava a água, rezava em voz baixa. Por onde ele passava, parecia que o ar ficava mais leve. Quando terminou, ele me olhou sério e disse que tinha feito o que podia, mas que eu precisava ter fé que as coisas iam melhorar. Minha irmã decidiu passar a noite ali, preocupada com meu estado. Deixei meu quarto para ela e fui dormir no sofá da sala. Mal sabia que aquela seria a pior noite da minha vida. Assim que peguei no sono, me vi preso em um pesadelo terrível. Estava no meu próprio apartamento, mas tudo parecia diferente, mais escuro. Algo me perseguia pelos cômodos. Uma presença que eu não conseguia ver direito, mas podia sentir. Era como uma massa de escuridão que se movia atrás de mim. Tentei sair do apartamento várias vezes, mas as portas não abriam. Corri de um lado para outro, me escondendo embaixo de móveis, dentro de armários, tentando escapar daquela coisa. Por fim, me escondi embaixo da cama, mas a criatura me encontrou. Senti algo agarrando meus tornozelos e me puxando com força. Fui arrastado até a porta da entrada, que se abriu sozinha. O que vi do outro lado me gelou por dentro. Era uma espécie de buraco negro, como um portal, de onde vinha um cheiro tão ruim que chegava a embrulhar o estômago. O pior eram os gritos, vozes agonizantes que vinham lá de dentro, me dando arrepios por todo o corpo. Quando estava prestes a ser jogado naquele portal, senti alguém me sacudindo com força. Era minha irmã me acordando. Ela disse que eu estava gritando tanto que dava para ouvir do quarto. Nunca senti tanto alívio na vida. Depois daquela noite, os barulhos pararam. O cansaço foi embora aos poucos e minha vida voltou ao normal. Às vezes penso no que poderia ter acontecido se minha irmã não estivesse lá para me acordar. Será que aquele portal era real? Será que outras pessoas já passaram por algo parecido? Não sei explicar, mas sinto que ela me salvou de um destino muito pior que a morte. Existem coisas que a gente vê na vida que são difíceis de explicar. O que aconteceu comigo naquela noite foi uma delas, e até hoje não consigo entender direito. Eu fazia o turno da noite na coleta de lixo, e naquela época estava cobrindo a região central da cidade. Era por volta das 23 horas, e o movimento nas ruas já tinha diminuído bastante. Eu e meu parceiro estávamos quase terminando nosso turno quando chegamos em uma área comercial meio isolada. Ali tinha um container de lixo grande, daqueles antigos de metal, que ficava na frente de um prédio comercial abandonado. Todo mundo da região usava aquele container, mesmo não sendo o correto. Tinha virado tipo um ponto de descarte irregular.
A gente até já tinha feito várias reclamações sobre isso, mas nunca resolveram nada. Então, toda vez que passávamos ali, era aquela mesma história. Um monte de lixo para recolher. Naquela noite não foi diferente. Tinha uma pilha enorme de sacos esperando por nós. Começamos a trabalhar normalmente jogando um por um no caminhão. Foi quando peguei um saco preto de tamanho médio que me chamou a atenção. O peso dele estava totalmente fora do normal para um saco daquele tamanho. Quando levantei o saco, dava para sentir que tinha um monte de coisas pequenas se mexendo dentro dele. Parecia que estava cheio de pedras ou algo assim. Na hora brinquei com meu colega. Olha só, agora o pessoal tá usando esse container até para jogar fora material de construção. A gente riu da situação, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe explicar o quê? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. O saco não parecia normal, e quanto mais eu olhava para ele, mais estranho ficava. Eu deveria ter jogado aquele saco direto no caminhão e seguido minha vida. Mas a vontade de descobrir o que tinha ali dentro foi mais forte. Foi uma decisão que eu me arrependi amargamente depois, e que mudou completamente o rumo daquela noite. Segurei o saco nas mãos por alguns segundos, pensando se devia mesmo fazer aquilo. Meu colega estava ocupado do outro lado do container, então aproveitei para dar uma olhada rápida. Com cuidado, fiz um pequeno rasgo na lateral do saco, só para ver o que tinha dentro. Foi aí que tudo desandou. O cheiro que saiu dali foi tão forte e nojento que me fez dar 2 passos para trás. Nunca tinha sentido um fedor igual aquele em toda a minha vida trabalhando com lixo. Era um cheiro tão ruim que me deu uma ânsia violenta. Tive que me apoiar no container para não cair porque minhas pernas ficaram bambas. Mesmo com todo aquele mal-estar, alguma coisa me fez olhar de novo para o saco. Foi quando vi. Eram dentes. Centenas, talvez milhares de dentes humanos perfeitamente brancos e limpos, como se tivessem acabado de ser arrancados. Fiquei paralisado, olhando aquilo sem acreditar no que estava vendo. Meu colega percebeu que tinha algo errado e veio correndo ver o que estava acontecendo. Quando mostrei para ele, ficou tão assustado quanto eu. A gente trabalha com todo tipo de lixo há anos, mas aquilo era completamente diferente de qualquer coisa que já tínhamos visto. Isso não tá certo, ele falou e tinha razão. Como alguém podia ter tantos dentes assim? De onde tinham vindo? Por que estavam ali? Cada pergunta que passava pela minha cabeça só deixava tudo ainda mais assustador. Fechei o saco o mais rápido que pude, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia amarrar direito. Meu primeiro impulso foi jogar aquilo no caminhão e ir embora dali o mais rápido possível, esquecer que tinha visto qualquer coisa. Mas meu colega me segurou. A gente precisa chamar a polícia, ele disse. E mesmo que eu não quisesse me envolver mais com aquela história, sabia que ele estava certo. Tinha algo muito errado acontecendo ali, e a gente não podia simplesmente fingir que não tinha visto nada. Ficamos ali parados, olhando um para a cara do outro sem saber direito o que fazer. Acabei pegando meu celular e ligando para o 190. Expliquei a situação da melhor forma que pude, mas nem eu mesmo sabia direito como descrever aquilo. Não demorou muito para 2 viaturas chegarem. Os policiais pediram para a gente mostrar onde estava o saco e começaram a fazer várias perguntas. Queriam saber exatamente como o tínhamos encontrado, que horas eram, se tinha mais alguém por perto. Um deles tirou várias fotos e fez algumas ligações. Enquanto a gente esperava, comecei a olhar em volta. O prédio abandonado tinha 3 andares. Todas as janelas estavam quebradas ou tampadas com tábuas. Ali perto não tinha nada além de algumas lojas fechadas. Nenhum consultório de dentista, nenhum hospital. Absolutamente nada que pudesse explicar aquela quantidade absurda de dentes. Os policiais acabaram levando o saco embora como evidência. Disseram que iam investigar e pediram nossos contatos caso precisassem falar com a gente de novo. Mas nunca mais nos procuraram. Tentei até procurar alguma notícia nos jornais nos dias seguintes, mas não encontrei nada. Às vezes, quando estou fazendo minha rota e passo por aquele container, não consigo evitar de pensar no que aconteceu naquela noite. De onde vieram todos aqueles dentes? O que aconteceu com as pessoas que eles pertenciam? Por que alguém guardaria algo assim? São perguntas que provavelmente nunca vão ter resposta. E talvez seja melhor assim mesmo. Tem coisas na vida que é melhor a gente não saber. Depois daquela noite, toda vez que alguém fala que a curiosidade matou o gato, eu concordo na hora.
Porque sei muito bem que algumas descobertas podem trazer um tipo de medo que fica com a gente para sempre. Hoje em dia, sempre que pego um saco de lixo mais pesado que o normal, largo ele direto no caminhão. Não importa o quanto eu fique curioso, aprendi que às vezes é melhor não saber o que tem dentro. Algumas coisas devem permanecer escondidas, enterradas junto com todo o resto do lixo que a gente recolhe toda noite. Trabalho há 10 anos como coletor de lixo em São Paulo, mais especificamente na região da Vila Madalena. É um bairro bacana, cheio de gente legal que sempre nos trata bem. Durante todo esse tempo já encontrei muita coisa interessante no lixo. Roupas em ótimo estado, eletrônicos funcionando e até móveis que pareciam novos. Na maioria das vezes, dá para entender por que as pessoas jogam essas coisas fora. Mas teve um dia que encontrei algo que até hoje não consigo explicar direito. Foi numa terça-feira normal de trabalho quando vi um coelho de pelúcia amarelo jogado no lixo da casa 58. O brinquedo estava novo, limpinho, sem nenhum defeito. Achei estranho porque conhecia o seu Roberto, o dono da casa. Um senhor simpático que sempre saía para dar bom dia e às vezes até nos oferecia um café. Minha primeira ideia foi levar para minha filha Alice, que tinha acabado de fazer 4 anos. Mas aí pensei melhor, né? Por mais bonito que fosse, estava no lixo. Vai que tinha alguma coisa. Então decidi fazer outra coisa. Como o coelho era bonito e parecia novo, coloquei ele de enfeite no painel do caminhão. A gente sempre faz isso, sabe? Escolhe umas coisas legais para decorar. Tem até um São Jorge que o Toninho achou faz tempo. No começo tudo normal, aquela rotina de sempre. A gente pegava o caminhão às 4 da manhã no pátio da empresa, subia a marginal e começava a coleta na Vila Madalena por volta das 5. O coelho ficou ali, amarrado com um barbante do lado do painel. Mas depois de umas 2 semanas comecei a notar umas coisas diferentes. O João, nosso motorista, foi o primeiro a falar. Disse que quando ficava sozinho no caminhão, durante as nossas paradas para recolher o lixo, escutava uns barulhos estranhos vindo do painel, como se alguém tivesse falando bem baixinho. No começo, a gente até brincou com ele. É o rádio quebrado, João. Ou, tá ficando maluco? Mas aí o Marcos também começou a perceber. Ele jurava que toda vez que voltava pro caminhão, o coelho estava virado para uma direção diferente. Eu tentava não dar muita bola para essas conversas. Afinal, trabalhar de sentindo o cheiro de chorume podia fazer a gente imaginar um monte de coisa. Mas teve um dia que não teve como ignorar. A gente estava fazendo a coleta na rua Aspicuelta. Eram umas 5h15 da manhã, tudo escuro ainda. Quando voltei pro caminhão para jogar uns sacos, vi claramente o coelho se mexendo sozinho. Não era vento, não tinha ninguém perto. Ele virou a cabeça devagar, como se estivesse me olhando. Fiquei tão assustado que deixei os sacos caírem no chão. O João e o Marcos vieram correndo ver o que tinha acontecido. Quando contei, eles ficaram sérios. O João falou que já tinha visto também, mas achou que era coisa da cabeça dele. A partir daquele dia, o clima no caminhão mudou. A gente continuava trabalhando normal, mas sempre que passava perto do painel dava aquela olhada de canto pro coelho. Era como se ele tivesse vida própria, sabe? Como se estivesse nos observando durante todo o percurso. As coisas começaram a ficar mais estranhas depois disso. Um dia o João não conseguiu ligar o caminhão. Ele tentou várias vezes, mas nada acontecia. Aí do nada, a gente ouviu uma risadinha baixa, tipo de criança. O som vinha bem da direção do coelho. Na hora que a gente olhou para ele, o caminhão ligou sozinho. Em outro dia, eram umas 3h40 da manhã. Eu estava sozinho esperando os outros chegarem no pátio. Deixei minha marmita em cima do painel e fui pegar água. Quando voltei, a marmita estava no chão, toda aberta, comida espalhada. Pensei que podia ser rato, mas não tinha nenhuma marca de mordida. O Marcos começou a reclamar de dor de cabeça toda vez que entrava no caminhão. Dizia que parecia que tinha alguém apertando a cabeça dele. Era só sair do caminhão que melhorava. A coisa ficou tão séria que ele até pediu para trocar de rota, mas o supervisor não autorizou. Uma manhã especialmente fria, a gente estava fazendo a coleta na rua Girassol. Eram quase 6 horas. O dia já estava clareando. Eu tinha acabado de jogar uns sacos no caminhão quando escutei uma voz de criança falando: "Vem brincar." Olhei em volta achando que era algum morador, mas a rua estava completamente vazia.
Quando me virei para o caminhão, o coelho estava com a cabeça virada para o meu lado. E juro que vi ele piscando. Foi a gota d'água. Naquele mesmo dia, conversei com o pessoal e decidimos que precisávamos nos livrar daquele coelho. Mas por algum motivo, toda vez que a gente pensava em jogar ele fora, dava um medo inexplicável. Era como se ele soubesse o que a gente estava planejando. A situação já tinha passado dos limites. Era 4h15 da manhã e a gente estava na Marginal indo em direção à Vila Madalena para começar mais um dia de trabalho. O rádio estava desligado e ninguém falava nada. Só se ouvia o barulho do motor. Do nada, o João esticou o braço e arrancou o coelho do painel. "Cansei dessa porra", ele falou, e jogou o brinquedo pela janela sem nem olhar para trás. No espelho, vi o coelho caindo no asfalto e sumindo na escuridão. Ninguém disse uma palavra. Era um misto de alívio com preocupação. O Marcos até tentou falar alguma coisa, mas o João fez um gesto para ele ficar quieto. O resto do dia foi normal. Fizemos a coleta como sempre. Na manhã seguinte, cheguei no pátio às 4 em ponto. Quando abri a porta do caminhão, precisei me segurar para não cair para trás. O coelho estava lá, no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído. Era o mesmo, não tinha dúvida. Reconheci pela manchinha de café que o João tinha deixado cair na semana anterior. O pior foi quando passei a mão nele. Estava coberto de poeira da rua e tinha uma marca de pneu nas costas. Sentei-me do lado de fora, incrédulo com o que tinha acabado de ver. Minutos depois, João chegou. Eu esperei sua reação, mas ele estava normal. Assim que ele saiu para bater o ponto, abri novamente a porta do caminhão. Mas não havia nada. Nesse mesmo dia, decidi descobrir por que aquele brinquedo tinha sido jogado fora. Esperei dar 7 horas da manhã e passei na casa do seu Roberto. Quando perguntei do coelho, ele ficou sério. Me contou que o neto dele dizia que o brinquedo conversava durante a noite e chamava ele para brincar. A filha dele achou melhor jogar fora depois que o menino parou de dormir. Não sei direito o que tinha naquele coelho. Só sei que mesmo depois que mudei de rota, ainda sonho com aquela risada de criança. Trabalho como motorista de caminhão de coleta de lixo na minha cidade. Começo por volta das 20 horas e sigo até as 3 ou 4 da madrugada. Para falar a verdade, até gosto do serviço noturno. As ruas são mais tranquilas e o trânsito bem mais leve. Claro que tem seus desafios, mas nada que não dê para lidar. Ou pelo menos era isso que eu pensava até aquela noite de verão. Era uma noite normal quando meus 2 ajudantes me chamaram antes do início do turno. Eles queriam uma autorização minha para fazer um serviço extra. Uma senhora tinha entrado em contato oferecendo um bom dinheiro para recolhermos alguns sacos de terra do quintal dela. Como supervisor da equipe, eu sabia que não podíamos aceitar esse tipo de serviço. Nossa função é só recolher lixo doméstico, nada de entulho ou terra. Mas sabe como é? Fim de mês chegando, contas para pagar. E pelo jeito que meus colegas falaram, a proposta era realmente boa. Acabei concordando, mesmo sabendo que não deveria. Combinamos de passar na casa dela por volta da meia-noite, quando as ruas estariam mais vazias. Quando chegamos, a senhora já estava nos esperando. Era uma mulher de idade, toda arrumada apesar do horário. No quintal dela tinha uns 15 sacos pretos grandes, todos muito bem amarrados com uma fita vermelha. Começamos a carregar os sacos, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto eu ajudava a colocar um dos sacos no caminhão, senti algo diferente. O conteúdo tinha uma consistência estranha, como se fosse uma massa ou algo gorduroso. Na hora, não dei muita importância. Afinal, estava escuro, e eu só queria terminar logo aquilo. A senhora nos pagou muito bem, até melhor do que tinha prometido. Mas em vez de ficar feliz com o dinheiro extra, comecei a sentir um peso na consciência, como se tivesse feito algo que não devia. Seguimos nossa rota normal depois disso, mas aquela sensação ruim não saía da minha cabeça. E não era só impressão minha. Tinha algo muito errado acontecendo naquela noite. Só que eu ainda não sabia o quê. Foi quando estávamos quase terminando o turno que percebi um cheiro diferente vindo da caçamba do caminhão. Trabalhar com lixo me ensinou a lidar com todo tipo de odor desagradável, mas aquele era especialmente forte e diferente de tudo que já tinha sentido antes. Meus colegas também notaram e começamos a ficar preocupados.
Chegamos ao lixão às 3 da manhã. O lugar estava deserto, como sempre nesse horário. Enquanto fazíamos a descarga, vi os sacos com as fitas vermelhas no meio dos outros. Algo me dizia para deixar aquilo para lá, seguir meu caminho e esquecer o assunto. Mas a curiosidade foi mais forte. Me aproximei de um dos sacos e abri. O cheiro ficou ainda mais forte e o que vi dentro me deixou sem reação. Havia uma espécie de carne ou gordura, com uma textura que nunca tinha visto antes. Em mais de 10 anos trabalhando com coleta de lixo, já encontrei todo tipo de coisa nojenta, desde animais mortos até restos de açougue. Mas aquilo era completamente diferente. Não sei explicar direito, mas tenho quase certeza que não era carne de animal nenhum que conheço. Um pensamento horrível passou pela minha cabeça. E se fosse carne humana? Na mesma hora fechei o saco e voltei correndo para o caminhão. Não contei nada para meus colegas, mas eles perceberam que tinha algo errado comigo. Na semana seguinte, quando passamos pela mesma rua, a casa da senhora estava irreconhecível. Todas as janelas e portas estavam cobertas com chapas de metal, como se tivesse sido lacrada. Não havia nenhum sinal de movimento, nenhuma luz acesa. Nada. Parecia que a casa tinha sido abandonada às pressas. Perguntei para alguns vizinhos sobre a senhora, mas ninguém soube me dizer nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Foi aí que comecei a entender que tínhamos nos metido em algo muito mais sério do que imaginava. E o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer com o nosso caminhão. No começo eram pequenos detalhes, barulhos diferentes, luzes que piscavam sem motivo, o motor que às vezes falhava do nada. Mas logo a situação piorou muito. Um dos meus ajudantes foi o primeiro a notar. Disse que sentia algo ruim toda vez que entrava no caminhão, como se tivesse alguém ali dentro com a gente. O outro também começou a perceber a mesma coisa. No início, confesso que não acreditei muito nas histórias deles, até que comecei a vivenciar situações que não têm explicação. Durante as madrugadas, começamos a ouvir batidas fortes no teto e nas portas do caminhão. Não eram batidas normais, daquelas que acontecem quando um galho de árvore bate na lataria. Era como se alguém estivesse realmente batendo, querendo chamar nossa atenção. Toda vez que parávamos para verificar, não encontrávamos nada nem ninguém por perto. Tentei trocar de caminhão várias vezes, mas por um motivo ou outro, sempre acabávamos voltando para o mesmo. Um colega mais velho sugeriu que jogássemos água benta dentro da cabine. Fizemos isso, colocamos até alguns amuletos de proteção, mas nada adiantou. O ambiente pesado continuava, e as batidas também. O pior é que agora, toda vez que olho para aquele caminhão, não consigo parar de pensar no que tinha dentro daqueles sacos. Fico imaginando que tipo de coisa horrível aquela senhora nos fez transportar naquela noite. Seja lá o que for, tenho certeza que era algo maligno, algo que não deveria ter sido mexido. Hoje em dia ainda trabalho na mesma empresa, mas evito ao máximo usar aquele caminhão. E toda vez que alguém oferece dinheiro para fazer um serviço fora do normal, eu recuso na hora. Aprendi da pior maneira possível que algumas propostas, por mais tentadoras que pareçam, podem trazer consequências terríveis. Se pudesse voltar atrás, jamais teria aceitado ajudar aquela senhora misteriosa. Mas agora é tarde demais, e tudo o que posso fazer é conviver com essa lembrança que não me deixa em paz. Na minha juventude tive vários empregos, mas um deles me marcou de uma forma que nunca vou esquecer. Era o ano de 1999 e eu tinha acabado de ser contratado como coletor de lixo. Muita gente torce o nariz para essa profissão, mas sinceramente não era um trabalho tão ruim quanto as pessoas imaginam. O salário era justo e naquela época da minha vida eu não podia mesmo reclamar. Estava passando por um momento complicado, com algumas dívidas para pagar. E aquela oportunidade caiu como uma luva. Além disso, o pessoal que trabalhava comigo era muito gente boa, especialmente os 2 caras que faziam a rota comigo no caminhão. No começo, confesso que o cheiro do lixo incomodava bastante, mas é impressionante como nosso corpo se adapta. Em algumas semanas, já nem sentia mais. Os colegas mais antigos sempre diziam que a gente acaba criando resistência, e eles tinham razão. Nossa rota cobria vários bairros residenciais, alguns mais antigos, outros mais novos. Com o tempo, você acaba decorando cada rua, cada esquina,
E até mesmo os horários que cada morador costuma colocar o lixo para fora. Era engraçado como eu conseguia até prever qual casa teria mais sacos de lixo dependendo do dia da semana. Mas tinha uma casa em particular que começou a chamar minha atenção. Era uma construção antiga, dessas que você olha e percebe que já teve dias melhores. O muro estava todo descascado, com algumas partes quebradas, e o quintal estava sempre coberto por mato alto. Dava para ver que ninguém se importava muito em fazer manutenção ali. O que mais me intrigava não era o estado da casa em si, mas o que encontrávamos toda semana no lixo. Sempre havia uma sacola grande, cheia de bonecas de pano. Não eram bonecas comuns, compradas em loja. Eram todas feitas à mão, costuradas com o que pareciam ser retalhos de roupas infantis. No início achei curioso. Pensei que talvez morasse ali alguma artesã ou alguém que trabalhasse com esse tipo de coisa. Foi num dia comum de trabalho que um dos meus colegas, o mais antigo da equipe, me contou algo que mudou completamente minha visão sobre aquelas bonecas. Estávamos fazendo nossa rota normal quando ele começou a me falar sobre o morador daquela casa. Para minha surpresa, não era uma senhora idosa nem uma artesã como eu imaginava. Quem morava ali era um homem solitário que devia ter uns 40 anos de idade. Meu colega me contou que os vizinhos falavam muito pouco dele, mas o pouco que se sabia já era estranho o suficiente. Era um sujeito muito obeso que sempre usava roupas sujas e amarrotadas. As pessoas raramente o viam na rua, e quando isso acontecia, ele evitava qualquer tipo de contato. O mais estranho é que ninguém nunca tinha visto nenhum familiar ou amigo visitando aquela casa. Não tinha esposa, não tinha filhos, não recebia visitas. Era como se ele vivesse completamente isolado do mundo. E mesmo assim, toda semana, lá estavam aquelas sacolas cheias de bonecas de pano. Com o passar do tempo, comecei a prestar mais atenção naquelas bonecas. Todas tinham mais ou menos o mesmo tamanho, eram feitas com muito cuidado. Dava para ver que tinha um trabalho manual ali. Os tecidos usados eram sempre de roupas de menina. Vestidos floridos, saias, blusas com estampas infantis. Como aquele homem conseguia tantos tecidos assim? Por que ele fazia tantas bonecas? E o que ele fazia com elas antes de jogá-las fora? Os outros moradores da rua também achavam aquilo tudo muito esquisito, mas ninguém nunca tinha coragem de questionar nada. Afinal, fazer bonecas não é crime. Por mais estranho que possa parecer um homem adulto ter esse hobby. Ainda assim, tinha algo naquela situação toda que não me descia, sabe? Era uma sensação ruim, como se houvesse algo errado que eu não conseguia identificar. E não era só eu que sentia isso. Percebi que meus colegas de trabalho também ficavam meio tensos quando passávamos por aquela casa. A gente até brincava dizendo que era a casa das bonecas, mas no fundo, ninguém achava aquilo normal. Era mais um dia normal de coleta. O sol ainda estava nascendo quando chegamos àquela rua. Como sempre, havia uma sacola grande na frente da casa das bonecas. Mas dessa vez, algo estava diferente. Quando peguei a sacola, notei que estava mais pesada que o normal. Ao colocá-la no caminhão, ela rasgou um pouco e algumas bonecas caíram. Foi aí que vi. Os tecidos tinham manchas estranhas, de um tom vermelho alaranjado que cobria várias partes das bonecas. Não eram manchas de tinta ou de sujeira comum. Eram diferentes, perturbadoras. Pareciam sangue. Chamei meus colegas para ver. O mais experiente ficou muito sério e disse que precisávamos ligar para a polícia. Ele também tinha notado algo estranho naquelas manchas. Enquanto um deles fazia a ligação, fiquei olhando para a casa. As janelas estavam todas fechadas, como sempre, mas pela primeira vez notei que tinha um cheiro estranho vindo de lá. A polícia chegou em menos de 30 minutos. Explicamos a situação, mostramos as bonecas manchadas e contamos sobre o comportamento estranho do morador. Os policiais pediram para a gente esperar um pouco e foram até a casa. Bateram na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Quando conseguiram entrar, a casa estava vazia. O homem tinha sumido. Dentro da casa, encontraram um verdadeiro ateliê do terror. Tinha uma máquina de costura antiga, pilhas e mais pilhas de tecidos infantis e dezenas de bonecas em diferentes estágios de produção. Mas o que mais assustou foi uma porta trancada nos fundos da casa. Quando os policiais arrombaram, encontraram um quarto cheio de roupas infantis feitas com o que parecia ser pele humana.
A maioria delas estavam todas sujas, algumas até rasgadas, e com as mesmas manchas estranhas que tínhamos visto nas outras bonecas. Nunca descobriram para onde aquele homem foi. A polícia fez buscas durante meses, mas ele tinha desaparecido sem deixar rastros. A casa continua lá até hoje, praticamente abandonada. Ninguém quis comprar ou alugar depois do que aconteceu. De vez em quando passo por aquela rua, ainda olho para a casa e me pergunto sobre tudo o que aconteceu. Me aposente desse trabalho faz alguns anos, mas essa história nunca saiu da minha cabeça. Às vezes, acordo no meio da noite pensando naquelas bonecas de pano e em todos os segredos terríveis que aquela casa deve guardar. Boa noite a todos. Eu trabalho como lixeiro há mais ou menos 5 anos. Todo mundo que faz esse serviço sabe que muita coisa boa acaba indo parar no lixo. Já encontrei computadores que só precisavam de uma pequena manutenção, roupas de marca com etiqueta, móveis que estavam quase novos. Na maior parte das vezes, são coisas que as pessoas simplesmente não querem mais, mas ainda podem ser muito úteis para outras. Na nossa profissão, acabamos desenvolvendo um sexto sentido para identificar o que vale a pena olhar com mais atenção. Afinal, cada rua tem seu próprio padrão. Tem lugares onde o pessoal é mais consumista e troca as coisas com frequência. Outros onde as pessoas guardam tudo até não poder mais usar. Com o tempo você acaba conhecendo cada pedaço do seu trajeto como a palma da sua mão. No entanto, tem uma área em um bairro afastado da cidade que sempre me deixou desconfortável. É uma região antiga, com casas que devem ter mais de 100 anos. A maioria está abandonada, outras ocupadas por pessoas que não têm condições de morar em outro lugar. As ruas são estreitas, mal iluminadas, e o cheiro de mofo é constante por causa da umidade que sobe das paredes. Isso aconteceu no ano passado, mas ainda me lembro como se fosse hoje. O dia estava começando a clarear, e eu já tinha feito metade da minha rota quando cheguei naquela região. Foi então que vi 3 caixas de papelão empilhadas na frente de uma das casas mais antigas da rua. Não era comum encontrar caixas tão grandes e pesadas por ali, ainda mais organizadas daquele jeito. Naquele momento, pensei que poderia ser algum morador que estava se mudando e tinha deixado para trás coisas que não queria levar. As caixas pareciam estar em bom estado, então decidi dar uma olhada. Mal sabia eu que aquela decisão me faria eu me arrepender profundamente. Me aproximei das caixas com aquela expectativa que todo lixeiro tem quando encontra algo diferente. A primeira delas estava fechada com fita adesiva marrom, mas não foi difícil abrir. Logo que levantei a tampa, senti um cheiro forte e desagradável que me fez dar um passo para trás. Dentro dela tinha uma mistura de coisas que nunca vou esquecer. Havia vários frascos de vidro com um líquido escuro e grosso dentro, parecendo melado velho. Entre os frascos encontrei fitas vermelhas todas embaraçadas, e o que me deixou mais perturbado, peças de roupa íntima feminina com manchas que pareciam sangue seco. No fundo da caixa, tinha um monte de penas pretas, grandes como as de urubu, e várias facas de diferentes tamanhos, algumas parecendo bem antigas. Mesmo sabendo que deveria ir embora, algo me fez continuar. Talvez fosse aquela curiosidade que a gente não consegue controlar, mesmo sabendo que vai se arrepender depois. Fui para a segunda caixa, que estava mais leve que a primeira. Quando abri, meu estômago embrulhou. Estava cheia de pés e bicos de galinha, todos pintados de preto, alguns ainda com pedaços de carne grudados. A terceira caixa foi a que mais me assustou, mesmo sem ter coragem de abrir. A parte de baixo estava toda molhada, e dela escorria um líquido grosso, marrom avermelhado, igual ao que estava nos frascos da primeira caixa. O cheiro que vinha dela era ainda pior que o das outras duas. Decidi que já tinha visto o suficiente. Enquanto me afastava das caixas, notei melhor a casa de onde elas tinham vindo. Era um sobrado antigo, com a pintura toda descascada e as janelas sempre fechadas com tábuas de madeira. A vegetação do pequeno jardim da frente estava toda morta, e tinha marcas estranhas riscadas na porta que eu nunca tinha reparado antes. Tentei continuar meu trabalho normalmente naquele dia, mas não conseguia parar de pensar no que tinha encontrado. Durante o almoço, comentei com meus colegas sobre as caixas. Foi então que descobri que não era a primeira vez que algo assim acontecia naquela casa.
Um deles me contou que aquele sobrado pertencia a uma senhora que ninguém nunca via durante o dia. Os vizinhos falavam que ela só saía de madrugada, sempre vestida de preto e carregando sacolas grandes. Segundo ele, já tinham encontrado coisas estranhas no lixo dela outras vezes. Bonecas com alfinetes espetados, garrafas cheias de líquidos esquisitos e até pequenos sacos com ossos de animais. Outro colega disse que uma vez, quando foi recolher o lixo dessa casa bem cedo, viu luzes vermelhas piscando através das frestas das tábuas que cobrem as janelas e ouviu um barulho que parecia um canto em uma língua que ele não conhecia. Depois disso, ele sempre evitava pegar o lixo dessa casa sozinho. Hoje, sempre que preciso fazer aquela rota, acelero o passo quando chego perto daquele sobrado. Nunca mais abri nada que encontrei por lá, mesmo que pareça interessante. Na verdade, aprendi a deixar certas coisas como estão, principalmente quando envolvem aquela casa. Os moradores da região dizem que a senhora é praticante de magia negra, e depois do que vi, não duvido mais. O mais assustador é que, na última vez em que fiz essa rota, notei mais movimento naquela casa. As luzes vermelhas que meu colega mencionou, e às vezes um cheiro estranho toma conta da rua inteira. Não sei o que acontece dentro daquele sobrado, e sinceramente, não quero descobrir. Trabalho como garina e minha rota habitual é pelo centro da cidade. Foi durante o turno da noite que isso aconteceu. Já passava das 22 horas. Eu estava acostumado com aquela região, conhecia cada rua, cada beco e cada container, mas eu jamais esperava encontrar aquilo. Lembro que tinha acabado de esvaziar uma lixeira quando escutei um som que fez meu coração parar por um segundo. Era o choro de um bebê. O som vinha de uma rua estreita e escura entre dois prédios comerciais. Aquilo me fez lembrar de uma história que aconteceu 5 anos atrás, quando um colega meu encontrou um recém-nascido jogado perto do hospital municipal. Na época, o caso foi parar em todos os jornais. Fiquei parado ali por alguns segundos, pensando se deveria chamar alguém, mas o choro foi ficando mais forte e mais desesperado. Decidi que não podia esperar. Peguei minha lanterna e entrei naquela rua, seguindo o som até um container de lixo encostado na parede. O choro estava tão alto que não havia dúvida. Vinha de dentro daquela lixeira. Pensei em todas as possibilidades. Será que era mais um caso como o de 5 anos atrás? Que tipo de pessoa seria capaz de fazer algo assim? Comecei a afastar alguns sacos de lixo com cuidado, tentando não fazer muito barulho para não assustar o bebê. A luz da minha lanterna não era muito forte, então precisei me aproximar mais. Foi quando encontrei um espaço entre os sacos e apontei a luz diretamente para baixo. Naquele momento, senti meu sangue congelar. Ali estava um bebê, mas havia algo muito errado com ele. Tão errado que meu cérebro demorou alguns segundos para reagir ao que meus olhos estavam vendo. A pele da criatura, porque não consigo chamar aquilo de bebê, era tão fina que parecia um papel molhado. Através dela, eu podia ver um emaranhado de veias arroxeadas e esverdeadas pulsando. Mas foi quando a coisa abriu os olhos que eu realmente entendi que estava diante de algo que não deveria existir. Os olhos daquela criatura eram fundos, completamente diferentes de qualquer bebê que já vi na vida. E a boca não era uma boca de criança. Era quase como um focinho, igual ao de um cachorro, mas cheio de dentes enormes e pontiagudos. Minhas mãos começaram a tremer quando percebi que aquela coisa tinha apenas 3 dedos em cada mão e em cada pé. E o pior, tinha uma cauda que se mexia de um lado para o outro. Dei um pulo para trás assustado. A lanterna quase caiu das minhas mãos. O choro daquela coisa ficou ainda mais alto e desesperado. Fechei meus olhos com força, respirei fundo algumas vezes e tentei me convencer que estava vendo coisas por causa do cansaço do trabalho. Quando finalmente criei coragem para olhar de novo, pensei que talvez fosse encontrar apenas um bebê doente, que alguém tinha abandonado por não saber como cuidar. Já tinha ouvido falar de crianças que nasciam com problemas graves de saúde, mas quando me inclinei sobre o container de novo, segurando a lanterna com força, não havia mais nada ali. Comecei a revirar tudo, jogando os sacos de lixo pro lado, procurando em cada canto do container. O choro tinha parado completamente. Era como se aquela coisa nunca tivesse estado ali. Passei uns 15 minutos revirando todo o lixo, iluminando cada centímetro daquela rua escura.
mas não encontrei nenhum sinal do bebê criatura. Fiquei parado ali, olhando para o container vazio, tentando entender o que tinha acontecido. Minha cabeça estava uma bagunça. Como algo podia simplesmente desaparecer assim? Será que eu estava ficando maluco? O medo começou a tomar conta de mim quando percebi que estava sozinho naquela rua escura. Voltei para o trabalho naquela noite, mas não consegui me concentrar em mais nada. Fiquei em silêncio o resto do turno, pensando se deveria contar para alguém o que tinha visto. Acabei decidindo ficar quieto. Conhecia bem meus colegas de trabalho e sabia que iam fazer piada, dizer que eu tinha bebido ou que estava inventando história. As semanas foram passando, mas eu não conseguia tirar aquela noite da cabeça. Toda vez que passava perto daquele beco, meu coração disparava. Comecei a ter problemas para dormir, e quando finalmente pegava no sono, sonhava com aquela criatura. No sonho, o choro dela era ainda mais alto e desesperado, e às vezes eu acordava no meio da noite achando que ainda podia escutar. Um dia, durante um churrasco na casa do meu irmão, acabei contando tudo para ele e para a esposa dele. Acho que precisava desabafar com alguém, e eles sempre foram pessoas muito abertas, que não julgavam os outros. A esposa dele, que trabalha como enfermeira há mais de 10 anos, ficou muito interessada na história. Ela até abriu o computador e me mostrou algumas fotos de bebês que nasceram com uma doença chamada Síndrome de Arlequim. Mas quando vi as imagens, balancei a cabeça na mesma hora. Não tinha nada a ver com o que eu tinha visto naquela noite. Os bebês das fotos, mesmo com a doença, ainda pareciam humanos. Aquela criatura que encontrei era algo completamente diferente. Algo que não deveria existir no nosso mundo. Já se passaram 3 anos desde aquela noite, e até hoje não encontrei nenhuma explicação para o que aconteceu. Sei que muita gente não acredita quando conto essa história, mas uma coisa eu posso garantir. O que eu vi naquela noite era real, e ainda me causa medo só de lembrar. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,